bem-vindos a mais uma sessão, mais um webinar da FI Group, que tem sido bastante ativa neste tipo de ações. O meu nome é Bruna Fonseca, eu integro o Departamento Internacional de Incentivos Financeiros da FI Group, que, para aqueles que não sabem, é uma consultora de inovação presente já em 3 países por todo o mundo, com 38 escritórios. Tenho o gosto de coordenar a equipa de incentivos europeus em Portugal. Hoje vou ter comigo à conversa a Cristina Gouveia, que é um ponto de contacto nacional português. A Cristina tem à sua responsabilidade, vais ter agora o cluster 6, não é? Alimentar e ambiente no Horizonte Europa. É conhecida pela maioria por ser o nosso ponto de contacto com a Comissão nos assuntos que concernem o European Innovation Council, o antigo SMI fase, onde está integrado o antigo SMI fase 2, e depois todas as questões que tenham que ver também com o EIT e com todas estas novas redes de networking que tenham que ver com o sistema, com o ecossistema europeu de inovação. A Cristina e eu vamos falar sobre um dos muitos instrumentos que a Comissão vai utilizar para implementar aquilo que é o Pacto Ecológico Europeu, que será a convocatória Green Deal ou Green Deal Call, como está anunciada no título do webinar, para além de outros instrumentos financeiros e políticos que serão certamente utilizados para então atingirmos a tão famigerada neutralidade climática em 2050. A Green Deal Call é aquela que de momento se encontra, a par de mais uma, que se encontra em implementação. Portanto, abriu em setembro e encerrará em 26 de janeiro de 2021. Esta convocatória procura financiar projetos em colaboração entre instituições europeias e contribuir então assim para a persecução daqueles que são os objetivos do Pacto Ecológico Europeu. Posto isto, vou deixar que a Cristina faça uma breve introdução, depois teremos um suporte digital, uma apresentação, e vamos não fazê-la em detalhe, porque cada um dos tópicos que vamos apresentar tem obviamente um texto associado e diversas características, nomeadamente o desafio, o âmbito, o tipo de projetos que se procuram e os impactos que são esperados. Vamos fazer uma abordagem séria, mas ligeira a cada um destes tópicos, para melhor enquadrar aqueles que nos ouvem nas oportunidades que existem, em particular na Green Deal Call, porque ainda assim deverão estar atentos, porque outros instrumentos aparecerão para veicular e implementar o Pacto Ecológico Europeu. Cristina, força. Bom dia. Eu queria começar primeiro por agradecer à F Iniciativas por nos ter convidado a nós, a ANI, a participar neste evento, porque é uma forma muito fácil de nós passarmos também a mensagem e de divulgarmos as oportunidades que a Comissão Europeia tem lançado para apoio a projetos de investigação e inovação. Como sabem, ou quem não sabe, eu posso dizer que a Agência Nacional de Inovação tem um grupo de pessoas que são conhecidos como sendo os pontos de contacto nacionais para os programas de investigação e inovação. Portanto, nós somos um grupo de aproximadamente 10 pessoas, em que cada um tem um tema que está responsável por acompanhar e dinamizar. Nós somos os pontos de contacto, isso quer dizer que quando nos quiserem telefonar ou mandar e-mail ou fazer perguntas, estejam sempre à vontade, basta irem à página da ANI e depois procurarem a parte internacional e estão lá as nossas caras, os nossos telefones e os nossos e-mails. É sempre uma questão de contatarem e que nós, sempre que possível, ajudamos. Estamos sempre aqui na base de tentar fazer chegar a informação da forma melhor possível e mais fácil para que quem queira participar o possa fazer.
A Bruna falou, eu realmente acompanho as empresas e tenho acompanhado o desafio societal no Horizonte 2020, que era a parte da ação climática e do ambiente e das matérias-primas. Portanto, são áreas que, tanto pela parte das empresas como pela parte do clima, estão muito ligadas a esta chamada. Esta chamada é a última do Horizonte 2020. Eu não sei qual é que é a vossa experiência em termos de participarem no Horizonte 2020, mas para quem está a começar ou mesmo para os veteranos, esta é a vossa última oportunidade de participarem em concursos do Horizonte 2020. Quase que se sobrepõe, isto acaba em janeiro, 26 de janeiro, a data de entrega das propostas, isto quase que se sobrepõe com o início do novo programa quadro e, portanto, do novo pacote de oportunidades de receber financiamento da Comissão Europeia para desenvolver investigação e inovação no âmbito daquilo que é chamado o Horizonte Europa. E isso eu gostava de chamar aqui a atenção, esta chamada que veio agora no fim, porque é que surge agora no fim? Surge por várias razões, e até estávamos a falar um bocadinho eu e a Bruna antes de abrirmos os microfones, porque é que esta chamada agora, que tem até algumas características aqui diferentes do habitual, apareceu. Apareceu por 3 razões principais. Primeiro, esta nova comissão que tomou os cargos o ano passado, ou há 2 anos, no final de 2 anos, já não sei qual foi exatamente a data, portanto é relativamente recente, tem como prioridade política destacar a Europa nos processos de transição da economia para uma economia mais sustentável, menos baseada em combustíveis fósseis, e onde todos vamos ser capazes de viver em maior harmonia com o planeta. E, portanto, lançou esse pacote político que se chama o Green Deal, ou o Pacto Verde e Sustentável da Europa, que, no fundo, tem 8 grandes áreas aqui de intervenção relacionadas exatamente com esses processos de transição e de tornar a Europa uma região mais sustentável. E esse pacote tem como base que é necessário fazer 3 grandes atividades transversais. Primeiro, ter maior conhecimento de como é que se vai criar essa sociedade mais sustentável e justa para todos, um maior envolvimento dos cidadãos e também tornar a Europa a região líder dessa transição, colaborando com as outras regiões do mundo, sendo, no fundo, o farol do mundo para essa transição verde que se pretende e que todos nós temos estado a ouvir falar, e quando se ouve falar destes eventos extremos cada vez mais frequentes em termos de clima, nos preocupa um pouco a todos, especialmente aos jovens, como se tem visto em muitas atividades públicas, manifestações. Estou a falar, por exemplo, da Greta Thunberg, que é uma referência mediática neste momento. Pronto, isso é uma das razões, portanto há aqui uma ideia política desta nova comissão que diz: vamos fazer isto a nossa bandeira e, portanto, vamos aproveitar ainda o resto do Horizonte 2020 para tentar lançar esta política. Depois havia a questão também de fazer aqui o balanço dos fundos e, portanto, é um bocadinho aquilo que se chama o rapotage que se faz sempre, que é buscar o dinheiro que existe para que não fique solto. E depois havia uma outra, também outra questão, que é preparar a transição do Horizonte 2020 para o Horizonte Europa. E se vocês, os que já olharam para o Horizonte Europa e foram ver o que é que se está a passar, a Bruna falou os clusters 5 e 6, não sei se pessoas sabem o que é que isso significa, mas a estrutura do Horizonte Europa é muito parecida com a estrutura do Horizonte 2020, mas esta call vai preparar muitas das atividades que vão acontecer nos próximos 7 anos, em 2 áreas especiais, uma que é a parte da energia e da mobilidade, que é o tal Cluster 5, e clima, portanto é a ideia de clima, energia e mobilidade estão juntos, e depois há uma outra área que é o ambiente, a biodiversidade e a parte do setor agroalimentar, que
também sob a vertente verde. E se vocês olharem para estas calls e se olharem para os programas de trabalho desses dois clusters, é claro que há aqui um contínuo de linhas base em termos de temas a serem financiados e serem investigados. Depois, existe também uma ligação direta desta call com duas novidades no Horizonte Europa, ou com uma novidade, eu diria que especialmente com uma novidade, que é a parte das missões, ou seja, nos próximos 7 anos, a investigação, para além de aquela estrutura que existia no Horizonte 2020, que é, temos um conjunto de temas, sejam mais investigação, que era o Pilar 1, que estava muito dirigido para a formação dos investigadores e para o desenvolvimento dos investigadores, com as bolsas do European Research Council e da Marie Curie, seja no Pilar 2, que é parte dos desafios societários, nas indústrias consideradas fundamentais para o desenvolvimento da Europa, seja nos desafios societais, que era o Pilar 3. Para além dessas grandes caixas, agora no Horizonte Europa as caixas estão arrumadas ligeiramente diferentes, mas também não mudam muito. Continua a haver o Pilar 1, investigação e investigadores. Depois há um pilar que são os grandes temas para esta nova Europa líder em termos de investigação e cada vez mais também que faça dessa investigação vantagem competitiva e económica, e por isso mesmo tem um pilar 3 agora dedicado só à inovação, que é o tal European Innovation Council. E, portanto, nestas duas, ou seja, para além destas caixinhas, que vão ser mais ou menos parecidas ao que havia e o que vai haver no futuro, vai haver aqui uma novidade que é expectável que nos próximos 7 anos a Comissão Europeia, em conjunto com todos os Estados-membros, vão dizer objetivos estratégicos e ambiciosos para mobilizar a comunidade de investigação e inovação, mas também a sociedade geral. É um bocadinho a ideia de que nos anos 50, 60, a América e a União Soviética, na altura, pensaram vamos chegar à Lua. E, portanto, com essa missão de organizaram a investigação e organizaram as prioridades e as estratégias para atingir esse objetivo. E no próximo Horizonte Europa já estão identificados 5 áreas em que vai haver objetivos assim desse tipo, de chegar à Lua. Neste caso são 5 áreas, uma é o cancro, portanto resolver o problema do cancro, ter oceanos saudáveis, ter sociedades mais adaptadas às alterações climáticas e, portanto, com comportamentos diferentes, ter solos saudáveis, porque o solo é a base da comida e de toda a atividade humana, e tem sido um recurso pouco sexy até à data, e está-me a faltar e cidades, porque a maior parte da população europeia vive em cidades, e, portanto, as cidades são, sem dúvida, os recipientes de políticas transversais e necessárias para ter cidades inteligentes e sustentáveis. Pronto, e, portanto, se vocês olharem aqui, também há tópicos aqui que encaixam especialmente na missão da adaptação climática e, portanto, eu penso que devem encarar estes tópicos e a participação destes tópicos também nessa perspectiva, como uma forma de se posicionarem bem para as futuras chamadas que vão haver no Horizonte Europa. Eu não... fora isso, é assim, isto vocês não podem... eu estava a dizer, nós lá na Agência Nacional de Inovação temos como objetivo e trabalho, o meu trabalho é acompanhar estes instrumentos e estas oportunidades que existem. Só esta chamada do Green Deal, são para aí, não sei, 70 páginas, 80 páginas, vocês não estejam à espera que eu saiba tudo sobre os tópicos. Aliás, estes tópicos são bastante diversos e estão até divididos por várias pessoas dentro da nossa equipa. Eu posso vos dizer que a parte do clima e a parte dos cidadãos estão ainda ligadas comigo, a parte das infraestruturas científicas estão com o colega José Antão, que era a pessoa que ligava a parte das infraestruturas científicas, a parte da energia e transportes é com o Luís Maia e a Cristiana Leandro, a parte da comida
é com a Maria João Fernandes. Portanto, e acho que não me estou a esquecer de ninguém, portanto, estamos assim divididos. O que é que isto quer dizer? Que detalhes muito, muito específicos eu não vou ser capaz de vos responder aqui nesta sessão. Também acho que as sessões que geralmente tentam dar esses detalhes são um massacre para quem está a ouvir. O que eu vos proponho é, após a apresentação, e foi assim também que combinámos com a Bruna, foi que após a apresentação da Bruna, onde ela vai falar dos tópicos, tenhamos aqui uma discussão onde eu traga a perspectiva de quem acompanha estes tópicos portanto, mas basicamente, se vocês tiverem uma dúvida muito específica, o que eu vos sugiro é contactem-nos a nós na ANI e nós retiramos-vos as dúvidas, fazemos uma sessão de trabalho, que é pegar num tópico e dissecá-lo linha a linha, porque isso é uma mensagem que eu quero passar, só até para terminar aqui a minha intervenção, que já vai um bocadinho mais longa do que a Bruna me tinha dado para falar, que é estes tópicos, todas estas oportunidades que estão neste Green Deal, seguem uma metodologia que nós, naquele bruxelês que nós às vezes falamos, é chamada top-down. O que é que isto quer dizer? Que aquilo que a Comissão vai financiar foi decidida pela própria Comissão, consultando os países, os stakeholders, ou seja, as pessoas interessadas, as associações profissionais e de lobby que existem nestas áreas. E, portanto, eles trazem um documento, eles fazem um documento que é aprovado por todos os Estados-membros, em que dizem exatamente o que se quer financiar. E, portanto, a abordagem a ter para serem bem-sucedidos e participar nestas oportunidades é ler os tópicos com muita atenção e seguirem tudo o que lá está dito. Todas as palavras que lá estão são sujeitas a um escrutínio imenso. Posso-vos dizer que só em termos dos Estados-membros temos 28 pessoas a comentar às vezes palavra a palavra dos tópicos. E depois é resultado de um consenso e de um trabalho de negociação com a própria Comissão Europeia. Por isso, se aquelas palavras lá estão, uma referência à cooperação internacional, uma referência a determinadas iniciativas ou projetos específicos, tudo isso é para ter em conta quando for feita a elaboração da candidatura. E, portanto, se vocês estão a pensar concorrer, comecem por ouvir o que a Bruna está a dizer, ou ler ler os títulos dos tópicos, perceberem se há alguma área que seja do vosso interesse e depois, pegando no tópico específico que vos parece mais próximo, dissecarem palavra a palavra e fazerem uma proposta, quer em termos de consórcio, quer em termos de ideia, que corresponda exatamente àquilo que lá está, para terem oportunidades de serem bem-sucedidos. Como vocês podem imaginar, nós estamos aqui numa fase muito difícil, que tem a ver não só com o Covid, mas também por ser uma fase de transição entre programas quadros, e provavelmente vocês já sentiram isso na pele, que é terem uma ideia neste momento e pensarem como é que eu a vou financiar, e neste momento, como estamos nesta fase, está a acabar já não há dinheiro, está a começar ainda não há dinheiro, é difícil encontrar oportunidades. Portanto, há imensa procura, está a haver imensa procura destes concursos, exatamente porque são tipo oásis no deserto do financiamento neste momento, em que ainda para mais as pessoas estão com a pressão da pandemia a perceberem que têm que ou se reorganizar ou encontrar algumas almofadas de financiamento para continuarem a fazer a investigação e o desenvolvimento que estavam a fazer. Por isso, o meu conselho é leiam bem os tópicos, isto é muito competitivo, nós temos tido muito sucesso a participar em outras escolas, não há de ser diferente nesta, espero eu. No que precisarem, é só dizer e depois fico a aguardar então as perguntas, quer da Bruna, quer vossas, sobre o Green Deal. Obrigada, Cristina. Não és uma enciclopédia, mas quase. É sempre um gosto ouvir esclarecedor e há que reforçar essa mensagem que os pontos de Nacional de Contacto fazem um trabalho extremoso e estão sempre disponíveis para responder a qualquer questão e apoiar, nomeadamente até na revisão de propostas. Bem, tal como a Cristina já introduziu, nós vamos então fazer uma abordagem
uma abordagem prévia por cada um dos tópicos. Não é viável fazermos ou detalhar cada um destes tópicos numa sessão tão curta, não é viável e também não é de todo agradável. Por isso, o que nós pretendemos com esta sessão é que vocês compreendam as regras básicas de participação e, de certa forma, a distribuição de grosso modo do programa e que possam identificar desde já tópicos do vosso interesse e depois aí sim tentar entrar em maior detalhe, quer contactando-nos a nós ou aos NCPs, consoante o vosso interesse, para conseguirmos responder a questões mais específicas e eventualmente até aferir agora só me lembro do termo em inglês, isto acontece muitas vezes, do enquadramento da vossa ideia em cada um dos tópicos. Uma vez que a Cristina está então ligada mais às áreas da ação climática, vamos focar as eventuais questões ou de tentar detalhar um pouco mais os tópicos que possam estar relacionados com isso, depois os tópicos que estão relacionados com energia, com a área alimentar e com as infraestruturas, nomeadamente a última das áreas, não é? Essas questões depois poderão ser endereçadas aos pontos de contacto nacional que a Cristina referiu, ainda que possamos aqui abordar algumas questões. Mas antes de prosseguirmos, e no seguimento até do que a Cristina indicou logo no início da sua intervenção, vamos tentar perceber quem é que temos na audiência rapidamente, portanto, que tipo de entidades é que temos na audiência, por isso eu pedia que em 30 segundos pudessem responder ao questionário que agora deverá estar projetado no vosso ecrã. Eu não posso votar. E 30 segundos parece uma eternidade. Olha que bom. 50% da nossa audiência são pequenas e médias empresas, 52%. Depois uma série de pessoas enquadrado em outros e apenas 4% são universidades. Destas que responderam, eu agradeço agora que indiquem se já participaram ou não no H2020, independentemente de terem sido financiados ou não, portanto, já tiveram uma experiência de escrita de candidatura, incluindo, claro, a execução de projeto. Ah, 50-50. Portanto, temos uma audiência homogénea. Metade já participou no H2020 e a outra metade não. Eu agora precisava ter esta... Ok. Pronto, Cristina, já ficas a perceber melhor como é que a nossa audiência está constituída. Passando então à nossa apresentação, à qual eu preciso ter acesso agora. Obrigado, Fábio. O Fábio está nos bastidores a apoiar a execução. A Cristina já referiu, portanto, muito brevemente, o Green Deal está dividido, o Pacto Ecológico, o Pacto Verde, chamado de diversas formas, em inglês apenas tem um nome, o Green Deal, o European Green Deal, está então dividido em 7 áreas fundamentais e 7 objetivos gerais e específicos, não é? Distribuindo-se pela energia verde e sustentável, a indústria sustentável, e digamos que nos tempos que correm percebemos o quão importante é este tópico, a construção e a renovação de edifícios, eu diria que até muito a renovação de edifícios, portanto temos cada vez mais um setor da construção sustentável e energeticamente eficiente, a mobilidade inteligente, que não tem só que ver com a utilização de transportes menos poluentes, mas também, de certa forma, como é que estes se integram e como é que podemos recorrer à tão falada mobilidade modal e transportes modais, a biodiversidade, este sim, se calhar, um tema que sempre foi abordado, mas acredito que agora, e acreditamos que agora mais premente, porque
estamos de certa forma a sofrer o impacto daquilo que é não respeitar a biodiversidade e os ecossistemas e de nos intrometermos e imiscuirmos em habitats e ecossistemas que não são propriamente os nossos e nos desequilíbrios que isto pode causar e depois o impacto que pode ter até na nossa saúde. From farm to fork, portanto, da quinta ou do campo, da agricultura até ao nosso hogar, ter uma indústria, ou que esta indústria se torne mais sustentável, não só na forma como são produzidos e processados os alimentos, mas na forma como os consumimos e toda a cadeia de valor que está envolvida, o seu transporte, a sua embalagem, entre outros aspectos, obviamente, e depois, claro está, eliminarmos a poluição, seja por evitarmos e reduzirmos a deposição de resíduos, emitir menos gases, poluir menos aquilo que são os nossos meios aquáticos e de solos. Para prosseguirem estes objetivos, e como já disse no início, existirão diversos instrumentos. O primeiro, e aquele que temos agora disponível, tem, espero não estar a dizer nada de errado, tem cerca de 1 bilhão de euros alocado e é a convocatória Green Deal, que está incluída então ainda no H2020 e que prolongar-se-á um pouquinho mais para além do final do ano, portanto abriu em setembro de 2020 e terminará em 26 de janeiro de 2020. Nesta convocatória procura-se muito a implementação e a demonstração de projetos, ou seja, as ações inovadoras. Também se dedicará à investigação mais fundamental, ou à investigação num nível de maturidade inferior, mas procuram-se aqui efetivamente implementar tecnologias, processos, serviços que impactem positivamente naquilo que são os nossos objetivos até 2050, influenciar também a governança e a transição digital, que de certa forma está bastante indexada e conectada com aquilo que é uma sociedade verde. Tivemos a prova disso enquanto estivemos confinados massivamente e no impacto positivo que teve no ambiente. E depois também a inovação social, nomeadamente por aquilo que a Cristina também já disse, ou seja, trazer mais atores para esta discussão, nomeadamente aqueles sobre o qual impactam mais estas medidas, que são os cidadãos e que também contribuem com os impostos que pagam para todos estes programas financeiros e depois esta redistribuição deste dinheiro em todas estas medidas e instrumentos. A COL em particular está dividida em 10 áreas, 2 áreas horizontais que estão então focadas nesta maior participação dos cidadãos, mas também dedicada à parte de infraestrutura científica, e depois 8 áreas temáticas que acabam por coincidir com aqueles que são os tópicos do Pacto Ecológico. Antes de avançar para os tópicos, fazer aqui, relembrar aos 50% que já participaram no H2020 e que deverão conhecer estas regras e dar a conhecer àqueles que não participaram aquilo que são, digamos, os 3 tipos de ação fundamental no H2020. No Horizonte Europa poderá não ser assim, há algumas outras modalidades em teste, mas este tipo de chamadas e tópicos estão distribuídos em 3 ações fundamentais: as Research and Innovation Actions, portanto, investigações de ação de investigação e inovação, que concernem atividades de investigação, portanto, do nível de maturidade mais baixo, até para aqueles que estão familiarizados com a escala do TRL, até um TRL 5, 6, portanto, ainda longe do mercado, mais próximo da investigação fundamental. Estas ações são financiadas a 100% para todas as entidades e na Green Deal Call temos 10 ações desta tipologia. Depois, em conformidade com o que disse inicialmente, e porque estamos à procura da efetiva demonstração e entrega de soluções ao mercado, temos 14 ações inovadoras, Innovation Actions. Estas Innovation Actions são financiadas a 70% para as entidades lucrativas e a 100% para as não lucrativas, isto porque aqui, atenção que nas anteriores também é procurado isso, mas aqui o envolvimento do tecido industrial é mais encorajado e necessário, porque estamos a implementar e a entregar tecnologias e serviços no mercado, é fundamental ter o envolvimento destes atores. E depois temos as ações de coordenação e suporte, que são transversais. Estas 2 ações são ações de
awareness, portanto, de disseminação, de padronização, de comunicação, de networking, de entrega de políticas e para influenciar a feitura de políticas e que bebem muito dos resultados destas duas anteriores ações e que depois também funcionam como uma forma de comunicar ao cidadão e a todos os outros o que é que estas pessoas que fazem estes projetos andam a fazer. E estas sim são financiadas a 100%. E ao contrário das duas anteriores, são as únicas onde se permite, ou nem sempre, mas quase sempre, se permite o concurso em modo monobeneficiário, ou seja, podemos ter apenas uma entidade a concorrer ao projeto, ou a esta tipologia de projeto. Nas anteriores, não. Estes projetos são sempre em formato colaborativo e temos que ter sempre 3 instituições independentes de 3 países diferentes. Estes países podem ser dos Estados-membros ou dos países associados. E depois há uma lista destes países associados que podem consultar na página da Comissão, ou se eventualmente, aqui está, recorrerem a nós ou aos NCPs para melhor explicar ou detalhar quem são estes países. Posto isto, passamos então para as tais 10 áreas que falamos, sendo que cada uma destas áreas pode estar dividida entre 1 e 3 tópicos e depois cada um destes tópicos muitas vezes tem subtópicos ou áreas. E o financiamento e o tipo de ação estará distribuído consoante esta, portanto, esta distribuição, esta hierarquia. A primeira área é bastante transversal e dirá, penso eu, respeito à Cristina, não é? Porque está muito ligada à parte ambiental, mas também há ações transversais e desafios transversais naquilo que implica a adaptação climática e a ação no clima. Temos 3 tópicos. O primeiro, certamente, dirá muito a toda a gente e dedica-se à prevenção e ao combate de incêndios extremos, portanto, incêndios de larga dimensão, que nos afetam cada vez mais, e está dividido em 2 subtópicos, e aqui é onde reparar que temos as Innovation Actions, mas também as CSAs. Temos um orçamento total de 75 milhões de euros e diria que até um número considerável de projetos a ser aprovados, portanto, entre 3 a 4, mais a CSA 5. Depois, um tópico com muito dinheiro, 53 milhões de euros, e aqui notem que será financiado apenas um projeto. E eu vou só dizer-vos que o terceiro tópico também versa sobre uma série de medidas e pacotes para a inovação nesta área, mas se calhar agora pedia à Cristina para desdobrar um pouco mais, nomeadamente o segundo tópico, creio que pode chamar a atenção de quem nos ouve, por ter algum dinheiro, mas para tentar fazer uma súmula e porque estes temas te dizem mais, de os tipos de projetos que poderíamos apresentar em cada um destes tópicos ou em algum em particular e que tipo de parceiros é que podem estar aqui, Portugal tem ou não a capacidade para estar presente nestes tópicos e depois, antes de passar a palavra, notem que aqui é encorajada, e a Cristina referiu isso no seu discurso inicial, a cooperação internacional, portanto, com países fora da União Europeia, essencialmente nos tópicos 1 e 2. Cristina. Obrigada. Nestes tópicos aqui, isto é o tema, o clima, e chamaste a atenção, e nós temos tradição e comunidade para participar nestes tópicos que estão aqui, nestes temas. O primeiro é óbvio, infelizmente, porque portanto, é uma área onde existe uma comunidade nacional bastante ativa. Esta ideia de juntar o financiamento de projetos de inovação que são as Innovation Actions, que são mais já maduros em termos do desenvolvimento das ideias e das tecnologias, e uma CSA, que no fundo são projetos de apoio à promoção de determinadas políticas, determinadas modos de ação ou de estratégias a nível europeu,
tem a sua lógica, que é um bocadinho o primeiro tópico, não é? Que é a Innovation Action, é para vamos então mostrar que aquela investigação que foi feita em termos de combate, e isto houve uma call no início do ano passado, que era sobre fogos florestais, exatamente do combate, porque aqueles grandes fogos florestais que houve, nomeadamente em Portugal, demonstraram que havia ainda coisas a fazer em termos de combate, ou seja, não se sabia tudo como combater estes fogos extremos, não é? Porque na realidade havia muita informação e conhecimento sobre combate aos fogos, é uma coisa que nos tem acompanhado desde o início da humanidade, mas estes eventos assim extremos e o facto de haver tanta ligação entre as áreas urbanas e as áreas rurais faziam com que houvesse aqui ainda necessidade de investir na investigação. E, portanto, qual é que é a ideia? É de que muitas dessas novidades de combate que estejam a ser feitas sejam mais aprofundadas, mais desenvolvidas e que, ao mesmo tempo, sejam apoiadas por CSAs para que elas depois possam ter efetiva aplicação no terreno. O tema 2, das cidades neutrais, climáticas e inovadoras, é um tema que tem este orçamento gigante para um projeto, pode ser assustador para quem se quer candidatar, fazer parte do consórcio inicial, mas tem aqui um truque, que é uma nova forma de que há cada vez a ganhar mais expressão em termos dos mecanismos de financiamento da Comissão Europeia, que é dar dinheiro a um projeto para que esse projeto distribua dinheiro a terceiros. É aquilo que em termos de bruxelês é cascading grants, portanto, bolsas em cascata. No fundo é a Comissão dá uma bolsa a este consórcio que vai receber o dinheiro, e depois esse consórcio tem como responsabilidade preparar ações para que outros possam concorrer a essas ações, e tem que ter um caderno de encargos para esses concursos, que tem que seguir as regras que a Comissão mais ou menos estabelece, aquelas avaliações standard da Comissão, tem que se avaliar a novidade, o impacto, etc. E as entidades concorrem a esses concursos para fazerem pilotos daquilo que se está a prever. E o que se está a prever é pilotos de ações que tenham a ver, quer com Nature-Based Solutions, Smart Cities, IoTs, tudo o que seja para tornar as cidades mais eficientes e menos emissoras de gases de estufa e de utilização de combustíveis fósseis, para as tornar mais, tudo o que sejam projetos inovadores nesse âmbito, criar as condições para que esses projetos tenham escala, ou seja, sejam possíveis de replicar. E se vocês se lembrarem das missões que eu vos falei, havia uma missão que era exatamente que vai ter este título, que é Climate Neutral Cities. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que isto vai ser um grande projeto para preparar pilotos de cidades que depois vão estar mais capazes de participar nas atividades da missão que vão abrir no final de 2021. Portanto, isto é assustador, se calhar nenhuma das entidades que está aqui quer gerir 53 milhões de euros e estar a distribuí-los a terceiros, mas pode participar, quer com a organização, quer, por exemplo, se tiverem uma tecnologia, se tiverem uma ideia de tornar as cidades mais, que possa ser replicável, e, portanto, pode participar no consórcio em si, ou depois pode estar atento a este concurso. Portanto, o que eu vos aconselho é que quem não participar em propostas de consórcio, depois estejam atentos à proposta que for financiada, porque depois essa proposta vai abrir novas oportunidades de financiamento, essas muitas vezes até muito menos competitivas do que esta vai ser. Portanto, aqui o conselho é: olhem para quem tem estado a trabalhar nesta área das cidades colaborativas, projetos grandes já
anteriormente financiados e batam à porta desses consórcios e perguntem se eles estão a fazer o consórcio que vai ganhar. E depois aí, principalmente câmaras municipais, serão muito bem-vindas, quer agora, quer depois. E depois também outro tipo de associações, de utilizadores, porque isto vai ser necessário garantir que o trabalho que vai ser feito neste projeto depois seja escalável no futuro. E por isso, tudo o que seja atividades de networking e de não é normalização no sentido estrito de atividades de criar normas, mas de criar boas práticas, de criar conhecimento, também vai ser aqui bem apreciado. E depois quem tenha, no fundo, os fundamentos, que há de ser gente na parte digital, que há de ser gente na parte natural, que há de ser gente na parte da construção, porque são as grandes, da mobilidade, são as grandes entidades a participarem aqui. E depois, como digo, isto é lerem o tópico, eu já li o tópico, mas já não me lembro, e verem todo o que lá está, aquilo depois divide-se em 3 ou 4 ações, neste caso, porque, e de como é que podem encaixar numa dessas 3 ações, pensando que isto só vai financiar um projeto. O terceiro tópico aqui, que se divirgem outra vez em subtópicos, mais uma vez tem a ver com esta parte, com a preparação do que vai acontecer no futuro, da parte da inovação climática. Eu chamo a atenção para a cooperação internacional. Quando se diz num tópico destes é encorajada a participação internacional, quer dizer que é obrigatório. Portanto, vejam os países aqui que estão, é o Canadá, os Estados Unidos, o Japão, o Brasil. O Brasil tem condições de financiamento das entidades nacionais e como é uma coisa onde nós, teoricamente, pelo menos, temos muito boas ligações ou somos percepcionados como temos muito boas ligações no Brasil, podemos ser vistos até como uma forma de trazer parceiros brasileiros para o consórcio e, portanto, é de explorarem essas condições e oportunidades. Não sei se há alguma questão específica. Depois, no final, Cristina, abrimos... Okay. Mas obrigada. Vamos seguir, não faremos tanto detalhe de todos os outros tópicos, mas aproveitamos a tua presença para nos focarmos mais... A seguinte área está então dedicada... Está então dedicada às energias limpas, seguras e sustentáveis. Neste caso, voltamos a ter 3 tópicos, o primeiro dividido em 2 subtópicos. O primeiro está muito focado no desenvolvimento, na implementação, porque reparem que o TRL, o nível de maturidade também já é relativamente elevado, tanto para o primeiro como para o segundo tópico, de tecnologias ou energias renováveis, quer em terra, quer em offshore, e a sua integração com aquilo que já são os sistemas existentes. Mais uma vez, 3 a 6 projetos a serem financiados na primeira e 1 a 3 na Innovation Action, é um número bastante considerável. No segundo, diria que estamos aqui à procura do primeiro eletrolisador ou a primeira demonstração de um eletrolisador em escala comercial, definitivamente, não é? Estamos quase no fim da escala do nível de maturidade, portanto, algo pronto a entrar e já com uma dimensão e potência considerável. E no fim, fomentar e acelerar a transição verde no continente africano. E como é óbvio, aqui, mais uma vez, se encoraja, e como disse a Cristina, quando se encoraja, devem procurar efetivamente este tipo de cooperação, a cooperação internacional, sendo que os parceiros indianos em particular têm financiamento disponível. Neste caso, o NCP será outra pessoa e, portanto, maior detalhe, tanto na leitura do tópico como com o NCP, ou então também poderão recorrer a nós para vos dar esta ajuda. Terceira área, terceiro tema do pacto, uma indústria mais limpa e mais circular, a tão procurada e falada economia circular. Portanto, queremos uma indústria que seja cada vez menos emissora de gases de estufa e que tenha uma pegada de carbono cada vez
menor e, portanto, terá que rever as suas linhas produtivas para melhor perseguir estes objetivos e, de certa forma, ou uma das coisas mais óbvias será também cada vez mais caminharmos no sentido de substituirmos os combustíveis fósseis por combustíveis mais verdes, uma vez que a indústria ou as indústrias altamente consumidoras de energia recorrem ainda muito a este tipo de combustíveis altamente poluidores, como todos sabem. E depois também demonstrar, ou seja, demonstrar a entrega sistémica, não é, desta economia circular ou destas soluções em diversos territórios, e versa aí o segundo tópico. Deixa-me só dizer uma coisa, Bruna, em relação aos tópicos anteriores, e mesmo os da energia, a pessoa indicada é o Luís Maia, ou a Cristiana Leandro, são duas pessoas que ligam. Mas neste aqui da economia circular, que é muito economia circular com base na indústria, aqui o que eu queria chamar a atenção, que reparem no segundo tópico, entidades regionais e câmaras são bem-vindas, porque aqui reparem que isto quando diz Innovation Action é tentar com que as tecnologias se desenvolvam e comecem a ter pilotos, concretizações reais. Portanto, esse é um bom ponto para as regiões, e as regiões tiveram que fazer planos de ação para a economia circular. Portanto, são boas entidades para cativar, a participar neste tipo de projetos. Oh, Cristina, já falaste isso anteriormente, como é que quem nos está a ouvir, se não está interessado em coordenar, pode bater a estas portas ou pode procurar integrar-se num consórcio que já esteja em formação, que obviamente já Essa é uma estarão. pergunta muito importante e que nos é feita muitas vezes, e digo-vos que, curiosamente, esta call do Green Deal tem sido uma catadupa de pedidos desse tipo. Quer nacionais, quer internacionais, portanto, toda a gente na mesma situação. Qual é que é a forma melhor? Para mim, e eu já estive do outro lado, ou seja, já tive uma parte em que, em vez de olhar para os textos, a pensar como é que se traduziam, estava eu a tentar traduzi-los. Portanto, já participei em projetos, não era do início do Horizonte 2020 e do 7º Programa Quadro. E a melhor forma é, primeiro, estar convicto que quer participar e arriscar. Mas depois, a segunda ação é olhar para as suas próprias redes e perceber quem é que conhece que trabalha na área. E quem conhece que trabalha na área e seja campeão do Horizonte 2020 ou do 7º Programa Quadro, mas agora é Horizonte 2020, contatar essas pessoas e perguntar: sabem de algum consórcio, vocês estão a participar de alguma coisa, nós temos isto para oferecer. E por isso devem saber fazer um pitch daquilo que têm para oferecer. Quando eu digo fazer um pitch daquilo que têm para oferecer, pode ser uma câmara dizer: nós temos esta fábrica aqui que precisa de ser renovada e queremos que ela seja um exemplo de dinamização da comunidade para as questões de sustentabilidade. Então, tem isso para oferecer. E depois vão ter que, ou então podem ter, conhecem a comunidade toda, por exemplo, uma CCDR conhece a região toda, sabe quem são as fábricas no momento, naquela região, portanto, pode ter interface. E eu tenho isso para oferecer, a CCDR tem isso para oferecer. Ou tem uma tecnologia, ou tem uma empresa, ou o que seja. Pronto, isto. E é de serem capazes de dizer a essas pessoas que conhecem nas suas redes, fazerem esse pitch. E depois dizerem: vocês, se não estão a concorrer, se conhecem alguém, apresentem-nos, porque eu sei fazer isto ou tenho isto para oferecer. Se não conhecem ninguém ou não acham essas pessoas que conhecem inacessíveis, podem sempre fazer a opção a seguir, que para mim é menos, mas também pode ser feita, que é contatarem-nos a nós, pontos de contacto nacionais, porque nós somos, no fundo, o concentrão de muita gente que também não sabe e, portanto, podemos vos ajudar ou podemos ter ideia de quem é que são as pessoas em Portugal, e isso sabemos, que participam nestas calls, e nós podemos, em conjunto convosco, dar-vos a indicação de como é que procuram
essas entidades que já têm participação e que sabem participar nesta área e podermos nos facilitar um contacto, se caso não tenham. Claro que é sempre uma coisa, isto é como fazer um casamento, é melhor a pessoa estar a procurar os noivos do que contratar um serviço, mas é possível. A outra, e uma das ferramentas que nós também temos são bases de dados de procuras de parceiros. E se vocês forem, e se não forem ainda, aconselho-vos aí, porque é um processo que demora o seu tempo a se sentirem confortáveis, ao portal do participante, que agora se chama Funding and Tenders Portal da Comissão Europeia, onde está lá publicado o texto da call, onde está lá dito o que é necessário e tudo aquilo que tem que fazer. Tem lá no final da página uma coisa que diz Partner Search. E vocês podem também lá ver parceiros que estão à procura, mas vocês também podem fazer lá e porem o vosso pitch. E aí é muito importante que direcionem aquilo que têm para oferecer para o texto da call. Desculpa lá, isto é uma resposta um bocado longa à tua pergunta, mas, mas são estes os passos que têm que fazer e contatar as pessoas que sabem do assunto e que já estão, é a melhor forma. E depois, se nada disto funciona, vão ao Google, procurem o tema, vejam pessoas que trabalham, contactem-se com elas no LinkedIn e peçam-nos. Isto, claro que é tudo isto são hipóteses mais difíceis, mas de serem bem-sucedidas, mas não quer dizer que não aconteça. Há pessoas que ganham euromilhões, não se esqueçam disso. Portanto, pode ser uma hipótese. E há efetivamente parcerias que até se conseguem veicular dessa forma, não é? Interessa ter um bom perfil, um bom pitch para apresentar, que competência é que nós temos para apresentar e depois bater então estas portas e explicar que temos algo para oferecer, depois lá está, de ler o tópico e de perceber aquilo que se está à procura. Perfeito. Perdoem. A área 4 dedica-se à construção eficiente, quer do ponto de vista energético, quer do ponto de vista da utilização de recursos. Este é um tema que, creio eu, principalmente em Portugal, que já nos acompanha há muitos anos, com a procura de materiais mais sustentáveis, a reutilização de materiais, a integração de materiais e resíduos em materiais de construção. Por isso eu acredito que naquilo que é o nosso portfólio de empresas de construção, temos de certeza excelentes tecnologias e excelentes candidatos para se integrar neste tipo de consórcio e até quem sabe tentar coordenar mas aqui não procuramos só empresas da construção, portanto procuram-se todos os atores em torno destes, porque um dos objetivos passa por cada um dos projetos ter 2 pilotos demonstradores, sejam eles residenciais ou industriais, e tentar demonstrar o tal bairro ou construir através de nova construção ou reconstrução, remodelação, os tais bairros sustentáveis, sejam eles bairros industriais ou bairros residenciais. E, claro, conseguir demonstrar a uma escala comercial, quase real, que conseguimos ter estes ecossistemas bastante sustentáveis recorrendo a todas as novas tecnologias de construção e todas as que são adjacentes, obviamente, não é? Porque não precisamos só dos tijolos. Serão aprovados 3 a 6 projetos, têm um orçamento de 60 milhões e cada um destes projetos deverá ter um orçamento, ou pode ter um orçamento entre 10 e 20 milhões de euros. Portanto, a Comissão considera que este é o orçamento ideal, ou pelo menos suficiente, para fazer estas 2 demonstrações. E aqui, mais uma vez, importa incluir os cidadãos e as cidades, as regiões. Portanto, temos as cidades connosco para serem estes tais laboratórios vivos, onde podemos implementar os nossos pilotos com esta escala considerável. A mobilidade sustentável e inteligente foca-se em 2 grandes áreas, nos aeroportos e nos portos, porque efetivamente a indústria naval e o transporte naval e também portanto, o transporte aeronáutico é um contribuidor, diria, massivo para as emissões de gases de estufa. Deverá ser um dos principais. Mais uma vez, há pouco tempo tivemos a prova disso quando houve uma redução, uma anulação daquilo que eram este tipo de transportes e rotas. E aqui
e aqui as áreas estão essencialmente focadas no desenvolvimento de soluções para estas duas áreas, ok? E eu digo desenvolvimento, não, desculpem, na implementação e na entrega, estamos a falar de TRLs acima de 6, portanto, mais uma vez, próximos da comercialização. Deixa-me só acrescentar uma coisinha aqui nesta call que é importante, que é estas escolas, aqui neste tema, seguem uma abordagem que no passado já foram utilizadas, que é fazer demonstradores, portanto, é que está acima de 6, é demonstradores próximo da escala real, naquilo que eles chamam cidades, ou neste caso é portos e aeroportos, lighthouse, farol, não é? Ou seja, existe parceiros que são considerados os implementadores da solução e depois querem também no consórcio portos e aeroportos que estejam atentos àquela implementação e que percebam o que é que precisam de adaptar naquela solução para as suas realidades particulares. É o conceito lighthouse and follower, porque, ou pilot and follower, como quiserem pôr, porque a ideia de que o projeto vai ter muito, e reparem que é 15 a 25 milhões, são projetos grandes, é pilotos de coisas grandes, apesar de tudo, e depois a ideia é, têm 1 ou 2 casos, dependendo do que for e do que tiverem lá específico, mas depois têm outros portos e aeroportos que vão seguindo isso e vão absorvendo essas lições nas suas próprias atividades. Pronto, era só isso, desculpa. Não, é importante, temos de ter os anfitriões, não é, os flagship projects, não é? Temos que os ter envolvidos nos consórcios. Bem, até ao nosso garfo, aqui temos 6 áreas temáticas, acreditamos que para cada uma delas podemos vir a ter 2 projetos aprovados, não é lícito que assim seja, e aqui há uma série de tecnologias, serviços, produtos que se pretendem ver testados e demonstrados, não é? Porque a cadeia de valor é obviamente extensa e o tema é extenso. Não vamos detalhar as 6 áreas temáticas para não vos aborrecer muito, até porque a sessão também já vai longa. Tem um delay. O tal restauro da biodiversidade e dos serviços de ecossistema, e entenda-se, serviços de ecossistema passa por termos água fresca e limpa para bebermos, portanto, tudo aquilo que o ecossistema e a natureza nos servem, livre de taxa, para comer, para beber, para transformarmos em combustível, e cada vez mais precisamos de olhar para estes serviços de ecossistema e para esta biodiversidade e de tomar conta dela e de a restaurar, porque temos muitos ecossistemas bastante danificados, portanto começamos a pôr em causa aquilo que pode ser a nossa subsistência, porque são renováveis, mas devem ser renováveis em tempo útil para nós. E aqui, lá está, há um foco muito grande nas rias, portanto, a nível de maturidade inferiores, porque há ainda muita coisa, muitas soluções para se desenvolver. Eu diria que é uma ciência e um tema cada vez mais premente e que começa a estar cada vez mais presente em vários incentivos e políticas financeiras. Creio que as academias, mas também já começam a surgir, mesmo em Portugal, já começamos a ter pequenas e médias empresas dedicadas a este tipo de serviços de ecossistema. E depois, certamente, irão impactar em todas as outras áreas, não é? Cristina, estás sempre à vontade para acrescentar mais alguma coisa, como é óbvio. Um objetivo, diria que comum e fundamental: zero poluição, ambiente livre de tóxicos. E aqui nós podemos investir mais e devemos, por exemplo, através do tópico 1, na procura de soluções que nos permitam limpar, não é? E
todos os meios onde estes químicos possam estar presentes e serem perniciosos, os meios aquáticos, nos solos, entre outros, e depois há um foco muito particular nas substâncias farmacêuticas, que é uma preocupação também crescente, porque temos cada vez mais resíduos destas substâncias nos nossos meios ambientais, muito porque cada vez se consomem mais medicamentos e substâncias farmacêuticas que depois são expelidas, obviamente, e estão presentes. Aqui, de um ponto de vista mais regulador. Não sei quem estará, isto estará na área da saúde, Cristina, ou... É ambiente, é Também é teu? do meu lado, mas assim, há na parte da parte farmacêutica, às vezes toca com a área da saúde, não é? Aliás, todas estas questões da poluição é um dos impactos, é na saúde humana e não só na saúde dos ecossistemas, mas também dos humanos, e por isso liga com isso. Ok. Quando vemos Research and Innovation Action, somos tentados a achar que aqui estamos à procura, e eu acredito, pronto, que fundamentalmente sim, mas de parceiros académicos, universidades, instituições de investigação, mas não tem que ser só assim, certo? Aqui... Aliás, em todos os projetos, sejam IAs ou RIAs, ou seja, Innovation Actions ou Research and Innovation Actions também, a diversidade de parceiros é importantíssima, mesmo nas RIAs, mesmo naquilo mais básico, porque a ideia é que se as coisas correrem bem, mesmo que seja uma ideia que esteja ainda completamente incipiente, se essa ideia correr bem, há de ter potencial para evoluir e depois resolver um problema da sociedade, de fazer a sermos mais competitivos, etc. Por isso, universidades e centros de investigação são sempre bem-vindos em qualquer tipo de projeto, mas também o contrário é verdade, ou seja, as empresas, sejam grandes, sejam pequenas, seja a parte da sociedade civil, as câmaras, as entidades da administração pública, as forças de segurança, quando é o caso, as organizações, sejam organizações não governamentais, organizações de utilizadores, de pacientes, no fundo, de interesses, de manifestação de interesses, são bem-vindas e são sempre parceiros muito bons que os consórcios geralmente procuram. Certo. Por fim, temos as áreas transversais, porque precisamos sempre de perseguir o conhecimento e de apoiar aqueles que o desenvolvem em primeira instância. Temos uma área muito focada, diria eu, nas infraestruturas de investigação, sobre diversos tópicos, mas diria que muito focado nestas infraestruturas. Também, mais uma vez, no engajamento dos cidadãos e aqui tocamos ainda a parte dos oceanos e dos temas da digitalização conectados com este, da mesma forma que a área número 10 também permite ou também procura empoderar, envolver os cidadãos nestas temáticas e, portanto, teremos projetos aprovados que, de certa forma, querem influenciar, formular o comportamento e a forma que a sociedade tem de se envolver nesses temas, mas também de desenvolver no desenho de novas soluções. E provavelmente ter passado estas áreas mais rápido, mas acabam por ser áreas mais transversais, menos específicas e que muito têm a ver com o envolvimento dos cidadãos e na primeira parte do reforço das nossas infraestruturas tecnológicas. Posto isto, e para não amassar mais, passamos à parte das perguntas e respostas, portanto, quem estiver interessado pode colocar as suas questões. Temos uma primeira questão.
o João, não sei se não deve ser Moutinho, deve ser Moutinho, não sei, que pergunta à Cristina se ainda é o Luís o NCP da área 4, ou se é o Luís o NCP da área 4. A área 4. Pois, também estou a ver as minhas notas. Deixa ver aqui qual é a área 4. Acho que sim, que é Energy and Building Cost Innovation. Efficient Buildings. É o Luís, sim. É o Luís. Está respondido. E depois, uma questão que bastante interessante, mas estamos com uma audiência muito tímida, ou se calhar nós fomos bastante claras, ainda que considerável, temos mais de 80 pessoas a escutar-nos, em que a Ana Costa questiona como é que, por exemplo, podemos incluir a indústria da área da saúde no Green Deal. Eu diria Incluir como incluir, sim, a indústria na área da saúde, não é? Do setor da saúde, uma indústria que opera no setor da saúde no Green Deal. Eu diria que, por exemplo, num dos últimos tópicos que falamos, dos toxic environment, podem ter podem, não, devem ter. claramente, assim como na área 10, que tem tudo a ver quer com a ciência cidadã, de a alteração de comportamentos. Não é por acaso que se está lá a falar de alterar comportamentos de forma a tornar as sociedades mais resilientes, e tem tudo a ver o contexto onde estamos, não é? Neste momento. Portanto, tudo o que seja, portanto, aí a indústria, no fundo, até dar indústria farmacêutica, indústria da saúde, sejam hospitais, etc., que é como é que nós podemos ajudar a que isso aconteça, não é? Que essas mudanças de comportamentos mais saudáveis, seja na parte da alimentação, também há um tópico no Farm to Fork que tem essa componente das dietas mais saudáveis. Portanto, essas são áreas claras de interseção entre a saúde e o ambiente, o Green Deal, e por isso fazem todo o sentido. E por isso é uma questão, nessas áreas são as mais óbvias. Depois também dependendo dos interesses dessa indústria em específico, podemos tentar olhar para as outras oportunidades e perceber se há alguma coisa, porque, por exemplo, se for tornar a indústria mais eficiente em termos energéticos, é outra questão, não é? Exato. Depois, a Patrícia Salgueiro questiona se há financiamento para a participação no Brasil. Ela indica a Coal Area 6, mas depois diz que é biodiversidade, portanto, não, eu pelo menos não tenho presentes na área da biodiversidade. É encorajada a cooperação internacional. Não sei se o Brasil se é um dos países especificamente encorajados. Na Sim, parte 6, da biodiversidade. Não, na 6 há uma questão de. Não, isto a 6 é. Na 7, na 7. Não, há financiamento por parte da Índia, dos parceiros da Índia, e portanto tem sempre é sempre uma boa. Uma boa área, mas o Brasil em si, não. E o que é que acontece com o Brasil? O Brasil é daqueles países que é uma economia emergente, portanto, o financiamento desses parceiros por parte do Horizonte 2020 não está assegurado à partida. E por isso, se eles não tiverem linhas de financiamento eles próprios, torna-se aquelas questões de é bom lá estar por um lado, mas não tendo financiamento, como é que vocês garantem que esses parceiros participam e estão completamente comprometidos com o projeto? Muitas das vezes o que acontece para obviar esse tipo de problemas, põem-se esses parceiros em órgãos consultivos e mais do que propriamente parceiros que vão desenvolver atividades, porque a questão do não ter financiamento próprio o que faz é aumentar o risco desses parceiros, se já existe risco num consórcio de haver alguns parceiros que prevaricam, ou que não correm bem, ou que não fazem exatamente o que os outros gostariam que eles fizessem. No caso de parceiros que não têm financiamento próprio, esse risco aumenta, não é? E por isso é sempre visto pelos avaliadores com este ar um bocadinho
até que ponto é que eles vão fazer aquilo que dizem que fazem ou não. E por isso, o que eu vejo geralmente nessas situações, quando não há financiamento, é porem-nos em atividades de advisory ou de aprenderem comunidades de prática, esse tipo de coisas. Exato, normalmente nos tópicos há essa referência, não é? Se existe ou não existe financiamento para aquelas entidades. Existem 3 categorias de países, não é? Os que têm financiamento assegurado, que são os associados e os países em vias de desenvolvimento, e depois existem os que podem ter condições especiais, quando é o caso, por exemplo, da Índia, que têm financiamento assegurado, e há aqueles que não recebem financiamento a não ser nessas condições, que são os países ou os emergentes ou os industrializados. Ok, boa. Esta é interessante, porque a Liliana pergunta-nos como é que se pode incluir uma empresa da área da restauração na Green Deal Call. Eu diria que assim, muito obviamente, na área da Farm to Fork, porque, não é? Porque há alguns tópicos. Há 2 tópicos fantásticos para a restauração. Claro que essa restauração tem que ter algumas características, não é? Tem que ser capaz depois de testar ou de estar envolvido na parte de investigação e de inovação, ou seja, de criar e tentar e testar situações novas, mas uma que é tornar a cadeia de distribuição e processamento toda mais eficiente, combate ao desperdício alimentar também, portanto, ou seja, restaurantes zero waste são um ótimo participante num projeto nessa área. E penso que essas seriam, e nas dietas saudáveis, não é? Portanto, ou seja, como é que a introdução de dietas saudáveis num restaurante é feito, não é? Mas claro que respondendo aos pedidos, eu estou a dizer isto, são os tópicos, mas têm que estar inseridos na narrativa, na história que está lá contado no tópico, não é? Sim, depois temos aqui uma questão e eu pedi à Fabiana para. Eu vou ler, mas fico com algumas dúvidas sobre aquilo que pretendo saber, se pode enquadrar melhor, porque focado na área 10, quando se enquadra educação e ciência cidadã, entre outros, ela pergunta se seria preferível incluir todos os temas ou ser. Ok. Ou ser específica uma delas. Calculo que se calhar está a falar dos tópicos, todos os outros tópicos, ou seja, estamos a falar de ciência cidadã, se devemos incluir todos os tópicos ou se devemos especificar algum deles. Isso é sempre a pergunta de um milhão de euros, não é? Mas geralmente, e nós temos batido para que isso aconteça, que o próprio tópico diga se pode ser ou se pode ser subtópicos, ou se tem que ser todos. Na maior parte dos casos isso já acontece. Isso é um tipo de coisa que falando com o NPC, ou seja, o Ponto de Contacto Nacional, sobre esse tópico em específico, e lendo bem o tópico, nós podemos ter alguma sensibilidade, porque avaliando as discussões que houve para trás, podemos dar algum input para isso. Portanto, se tiverem essa questão, eu, por exemplo, dos tópicos que eu sigo neste momento, eu não tenho a resposta, tenho que ir olhar outra vez para o tópico, eu não tenho a resposta de cabeça, mas se tiverem esse tipo de dúvidas, consultem-nos, é a minha sugestão. Sim, até porque há dois subtópicos, certo? Certo. Por fim, parceiros UK? Pergunta o João. Ainda podem ser financiados no âmbito da Green Deal? Podem, isto é Horizonte 2020 e ainda temos a possibilidade e a felicidade de podermos ter os parceiros do UK. Infelizmente parece que as coisas não estão a correr para que eles saiam com acordo e por isso será a grande incógnita no Horizonte Europa. Mas e para o Horizonte 2020, porque se saírem sem acordo, mesmo, portanto, eles são elegíveis, está tudo, eu daria um conselho que é não, a participação, a retirada desses parceiros não seja causador de inelegibilidade do projeto, ou seja,
Vocês sabem que as regras para participar num consórcio são 3 países, o mínimo 3 países. Caso se houver menos de 3 países presentes em cada consórcio, o consórcio não é elegível e, portanto, o meu conselho é, se eles saírem, não fiquem só com 2 países representados, ou seja, não façam um consórcio só de 3 países em que um dos países é o Reino Unido. Mas isso não quer dizer que tenham que lhes dar tarefas menores ou não. Se eles são os líderes naquela área e se eles estão interessados em participar, podem fazer o papel que tiverem naquela área. Porque se eles tiverem que sair, podem encontrar recursos dentro dos parceiros para fazer podem reajustar o projeto e o projeto não fica inelegível pela sua saída. Percebem aqui a nuance da diferença? Mas sim, eles são bem-vindos. UK. Entretanto, foram chegando mais algumas questões, mas nós estamos no limite, diria eu que até já ultrapassamos o limite do nosso tempo. Nós estamos comprometidos em endereçar estas questões, portanto, enviaremos para os participantes estas questões que colocamos agora e outras que nos foram deixadas, a resposta por escrito, portanto, não deixaremos de responder de todas as formas, como sabem, a Cristina e os restantes NCPs procurem por Rede Perino, na ANI, na parte internacional, pelos contactos deles, nós, inclusive, para aqueles que já são para aqueles que já colaboram connosco, que são nossos parceiros ou que o pretendam, também estamos disponíveis para retirar outras dúvidas que possam existir e para vos apoiar, inclusive às vezes até na procura de consórcios, porque também vamos sendo abordados. E por fim, Cristina, muito obrigado. É sempre um gosto ouvir-te, o teu entusiasmo, e posso dizer que os restantes colegas da Cristina também partilham. Deixar uma nota que no próximo dia 20, sexta-feira, às 11 horas, teremos mais um webinar dedicado à saúde. Deixa-me ver que aqui o meu colega Fábio mandou uma cábula, de 21 a 23, portanto, desafios e oportunidades de financiamento. Teremos uma colega da Cristina, também ponto nacional de contacto para a área da saúde, a Patrícia Calado. A Karina Dantas, diretora do Departamento de Inovação da Caritas, que é um excelente participante e beneficiário do H20 Binário da Saúde. A Andrea Jesus, Funding Manager na Glint. A Isabel Rocha, pró-reitora na Universidade de Lisboa, que eu tive muito gosto que fosse em ser aluna. E o nosso diretor comercial que vai moderar a sessão, o António Valente. Agradeço muito a participação de toda a gente, espero que tenha sido útil. Perdoem-nos não conseguir detalhar mais, mas teríamos de estar aqui imensas horas, porque são muitas páginas, umas boas centenas de páginas, mas estamos cá para vos apoiar e conseguir detalhar melhor as vossas questões e o Work Program. Muito obrigada. Obrigada, Cristina, mais uma vez, por estarem sempre disponíveis. Obrigada também. Até breve. E que tenham bons sucessos nas candidaturas a todos e qualquer coisa já sabem. Obrigada, Cristina. Obrigada. Tchau, tchau a todos.